Ana Restrepo havia aprendido a caminhar em silêncio. Aos 28 anos, seus passos sobre o mármore frio da mansão Herrera eram quase imperceptíveis, como se a vida lhe tivesse ensinado que fazer barulho era perigoso. Seus olhos verdes, suaves como a jade de Oaxaca, refletiam uma mistura de determinação e cansaço que só quem lutou para sobreviver pode entender. Naquela manhã de outubro, no Rio de Janeiro, o sol se filtrava através das grandes janelas da cozinha enquanto preparava o café da manhã para a família que a empregava. O aroma do café coado se misturava com o das tapiocas recém-feitas, criando aquela atmosfera caseira que tanto sentia falta da sua própria casa. Se é que alguma vez tinha tido uma de verdade. "Ana, venha aqui imediatamente." A voz estridente da senhora Herrera cortou o ar como um chicote. Ana secou as mãos no avental bordado que tinha sido da sua avó e dirigiu-se ao salão principal, onde a família tomava café da manhã, rodeada de quadros caros e móveis de mogno. "Diga, senhora", respondeu com a cabeça ligeiramente inclinada, mantendo aquela postura de respeito que havia aperfeiçoado durante anos de serviço doméstico. "Foi você quem pôs esta mesa ontem para o jantar?" Os olhos da mulher mais velha brilhavam com malícia. Sobre a mesa de mogno havia uma mancha quase imperceptível na toalha de linho branco. "Sim, senhora. Eu pus a mesa como sempre faço." Ana sentiu um nó no estômago. Conhecia aquele olhar. Tinha crescido vendo-o nos rostos de quem acreditava que sua origem humilde lhes dava o direito de tratá-la como menos que humana. "Pois veja isto." A senhora Herrera apontou a mancha com um dedo acusador. "Nossos convidados de ontem à noite comentaram sobre a sujeira da mesa. Sabe o que isso significa para a nossa reputação?" O silêncio se estendeu como uma teia de aranha. Os outros membros da família continuaram tomando café da manhã, fingindo não ouvir, acostumados a presenciar estas cenas de humilhação diária. Ana respirou fundo, sentindo como suas bochechas se tingiam de um vermelho que não era de vergonha, mas de indignação contida. "Com todo o respeito, senhora." Sua voz era firme, mas controlada. "Eu reviso cada detalhe antes de servir. Essa mancha não estava lá quando terminei de arrumar a mesa. Está me chamando de mentirosa?" A voz da senhora Herrera subiu de tom. "Uma índia atrevida. É isso que você é. Vem de uma favela miserável e se atreve a contradizer sua patroa." As palavras caíram como pedras sobre o coração de Ana. Já tinha ouvido esses insultos antes, mas nunca na frente de testemunhas. Sentiu como as lágrimas ameaçavam brotar, mas manteve-se firme. Sua avó lhe havia ensinado que a dignidade não se negocia, não importam as circunstâncias. "Senhora", começou, sua voz agora mais firme, "a cor da minha pele não define o meu valor como pessoa. Nem a minha origem humilde me faz menos digna de respeito. Sou uma trabalhadora honesta, responsável, e não aceito que me trate assim." O impacto de suas palavras ressoou na sala de jantar. Até o filho mais novo da família, um adolescente que normalmente ignorava tudo o que acontecia ao seu redor, levantou os olhos do seu telefone. A senhora Herrera ficou boquiaberta, não acostumada a ser respondida. "Você pode me despedir se não estiver satisfeita com o meu trabalho", continuou Ana, "mas não permitirei que me humilhe por causa da minha origem. Venho de uma família trabalhadora, honesta, e isso é algo de que me sinto orgulhosa. O senhor Herrera, que até aquele momento havia permanecido em silêncio atrás do seu jornal, baixou-o lentamente. "Ana tem razão, Carmen. Não há necessidade de falar assim com ela." Pela primeira vez em meses, Ana sentiu que alguém a via como uma pessoa, não como um móvel a mais da casa. Mas o dano já estava feito. Sabia que não podia continuar trabalhando em um lugar onde sua dignidade era pisoteada diariamente. "Senhora Herrera", disse com a voz serena, "eu peço demissão.
Agradeço a oportunidade, mas não posso continuar trabalhando em um ambiente onde não se respeita a minha dignidade humana. Tirou o avental com mãos trêmulas, mas decididas, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o sobre a mesa. Cada movimento era uma declaração de amor próprio, uma pequena revolução silenciosa contra anos de maus tratos. "Você não pode se demitir assim", gritou a senhora Herrera. "Você tem que me avisar com 2 semanas de antecedência." "O respeito é mútuo, senhora. Se você não pode me dar, eu não posso dar a você também." Senku dirigiu-se à porta, sentindo como suas pernas tremiam pela adrenalina e pela libertação. Ao sair da casa, o ar fresco do Rio de Janeiro encheu seus pulmões. Pela primeira vez em meses, sentiu que podia respirar livremente. Não tinha ideia do que faria para sobreviver, mas sabia que havia tomado a decisão certa. Você já teve que escolher entre sua dignidade e seu trabalho? Já sentiu que seu valor como pessoa foi questionado? Conte-nos sua experiência nos comentários e diga de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. 3 semanas depois, Ana caminhava pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico do Rio de Janeiro com um envelope nas mãos. Seu pequeno apartamento na Lapa, que dividia com sua amiga Lúcia, estava prestes a ser perdido por falta de pagamento do aluguel. O dinheiro que havia economizado trabalhando para os Herrera havia se esgotado e os trabalhos de meio período que havia conseguido não eram suficientes. "Olha este anúncio", Lúcia lhe havia dito naquela manhã enquanto tomavam um café ralo com pão torrado. "Procuram empregada doméstica para uma casa no Leblon. Dizem que o patrão é estrangeiro e paga bem." Ana havia hesitado. Depois da experiência com os Herrera, a ideia de voltar a ser empregada doméstica lhe embrulhava o estômago. Mas a realidade era implacável. Precisava de dinheiro para sobreviver. O endereço a levou a uma área residencial onde as casas pareciam pequenos palácios, jardins perfeitamente cuidados, carros de luxo nas garagens e um silêncio que só o dinheiro pode comprar. Parou em frente a uma casa de estilo colonial português, pintada de um ocre quente com detalhes em cantaria rosa. Era linda, mas imponente. Tocou a campainha com mãos trêmulas. Um homem de meia-idade, vestido com uma camisa branca impecável e calças de linho, abriu a porta. Seus olhos azuis como o céu do rio a examinaram com curiosidade, mas não com o desprezo ao qual estava acostumada. "Você é Ana Restrepo?" Seu português tinha um sotaque estrangeiro que não conseguiu identificar imediatamente. "Sim, senhor. Vim pela vaga de empregada doméstica." "Entre, por favor. Sou Javier Mendoza, embora meu nome completo seja Javier Mendoza Sanches. Sou espanhol, mas moro no Brasil há 5 anos." O interior da casa era elegante, mas acolhedor. Móveis de madeira escura combinavam com tecidos brasileiros autênticos. Não era ostentoso como a casa do Zé Herrera, mas refinado com um toque pessoal que falava de alguém que realmente apreciava a cultura brasileira. "Sente-se", disse ele, apontando para uma cadeira de couro em frente a uma escrivaninha de nogueira. "Conte-me sobre sua experiência." Ana começou a falar sobre seus empregos anteriores, omitindo os detalhes desagradáveis. Javier a escutava com atenção, fazendo perguntas específicas sobre suas habilidades culinárias, sua experiência com a administração doméstica e sua disponibilidade de horários. "Por que deixou seu último emprego?" A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento considerou mentir, inventar uma história sobre melhores oportunidades ou mudanças pessoais. Mas algo no olhar de Javier lhe transmitia sinceridade. "Porque não podia tolerar ser tratada sem dignidade", respondeu finalmente. "Sou uma trabalhadora honesta e responsável, mas não aceito humilhações." Javier recostou-se na cadeira, um gesto que poderia ter sido interpretado como desaprovação. Mas quando falou, sua voz era compreensiva.
Entendo perfeitamente. Eu também já experimentei discriminação, embora por razões diferentes. Quando cheguei ao Brasil, muitos me viam como o espanhol arrogante que vinha tirar oportunidades. Fez uma pausa, olhando pela janela para o jardim. Aprendi que a dignidade é a única coisa que realmente possuímos. Ana sentiu algo estranho no peito. Quando tinha sido a última vez que alguém a havia escutado realmente? Quando alguém havia validado seus sentimentos em vez de julgá-los? O trabalho é simples, continuou Javier. Preciso de ajuda com a limpeza da casa, preparação de refeições ocasionais e organização geral. Não sou muito sociável, então a maior parte do tempo você estará sozinha. O horário é flexível e o salário é... Mencionou um valor que era o dobro do que ganhava com os Herrera, equivalente a aproximadamente calcular valor equivalente em reais usando a taxa de câmbio. Mas há uma condição, acrescentou, e Ana sentiu seu coração afundar. Preciso que seja completamente honesta comigo. Se algo não lhe parecer bem, se tiver algum problema ou se simplesmente não se sentir confortável, deve me dizer imediatamente. Não quero que se sinta obrigada a tolerar situações que a incomodem. Era a primeira vez em anos que alguém lhe dava permissão para expressar suas necessidades. A primeira vez que um patrão lhe falava como a uma igual. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Atreveu-se a dizer. Claro. Por que o senhor é tão... diferente? Javier sorriu e, pela primeira vez, Ana notou que ele era um homem realmente atraente. Não da maneira óbvia e superficial, mas com aquela beleza que vem da inteligência e da bondade. Porque sei o que é sentir-se invisível, respondeu. E porque acredito que todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito, não importa seu trabalho ou sua origem. Naquele momento, algo mudou na sala. Uma conexão silenciosa, um reconhecimento mútuo de duas pessoas que haviam sido machucadas pelo mundo e que de alguma forma haviam se encontrado. O trabalho é seu se você quiser, disse. Javier, pode começar amanhã, se lhe convier. Sim, respondeu Ana, sem poder evitar um sorriso. Me convém perfeitamente. Ao sair da casa, o sol da tarde parecia mais brilhante. Não era só porque havia encontrado um trabalho melhor remunerado, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu vista e valorizada como pessoa. Não sabia que Javier havia ficado na janela, observando-a se afastar, com uma expressão que não tinha há anos. Também não sabia que ele estava procurando não só uma empregada, mas uma razão para voltar a acreditar na bondade humana. Os primeiros dias na casa de Javier foram uma revelação para Ana. Acostumada a andar na ponta dos pés e falar em sussurros, demorou a se adaptar a um ambiente onde podia ser ela mesma. Javier trabalhava em casa, gerenciando investimentos e negócios que pareciam exigir constantes ligações telefônicas em português, inglês e o que ela acreditava ser francês. Bom dia, Ana, dizia ele todas as manhãs quando ela chegava às 8. Não. Era a saudação formal de um patrão, mas o reconhecimento genuíno de uma pessoa que se alegra em ver outra. Bom dia, Sr. Javier, respondia ela, mantendo certa distância profissional que ele respeitava, sem insistir que fosse diferente. A casa tinha suas rotinas, mas também suas surpresas. Javier preparava seu próprio café da manhã, um ritual que Ana observava da cozinha enquanto preparava o café. Ele fazia torradas com azeite e tomate, algo que sua avó catalã lhe havia ensinado, segundo lhe comentou um dia. Sua família está na Espanha? Perguntou Ana uma manhã enquanto limpava as prateleiras da biblioteca. Meu pai sim, minha mãe morreu há 3 anos. Sua voz ficou mais suave. Essa é uma das razões pelas quais vim para o Brasil. Precisava ficar longe das lembranças. Ana entendia esse sentimento. Ela também havia fugido de lembranças, embora de um tipo diferente.
E não pensa em voltar? Não sei. O Brasil se tornou minha casa de uma maneira que eu não esperava. As pessoas aqui têm algo que perdemos na Europa: a capacidade de viver o presente, de aproveitar as pequenas coisas. Era a conversa mais pessoal que tinham tido, e Ana se sentiu honrada pela confiança. Durante as semanas seguintes, esses momentos de conexão se tornaram mais frequentes. Javier lhe perguntava sobre as comidas que ela preparava, mostrava interesse genuíno nas tradições culinárias do Rio de Janeiro e, às vezes, ficava na cozinha enquanto ela cozinhava, simplesmente conversando. Como aprendeu a cozinhar tão bem? Perguntou ele um dia, enquanto provava a feijoada que ela havia preparado. Minha avó, respondeu Ana, sentindo a familiar pontada no peito. Ela dizia que cozinhar era uma maneira de dar amor, que cada prato levava um pedacinho do coração de quem o preparava. Então entendo por que sua comida me faz sentir em casa, disse Javier, e as palavras ressoaram no ar, com um significado que nenhum dos dois se atrevia a reconhecer abertamente. Mas nem tudo era fácil. Uma tarde, enquanto Ana organizava o escritório, encontrou uma fotografia que havia caído atrás da escrivaninha. Era de uma mulher loira, elegante, sorrindo ao lado de Javier, no que parecia ser um jantar formal. Ele parecia mais jovem, mais despreocupado, mas também mais superficial de alguma forma. Encontrou algo? Javier apareceu na porta do escritório. Só isto, ela mostrou a fotografia. Caiu atrás da escrivaninha. Javier pegou a imagem e por um momento sua expressão se endureceu. É Isabela, minha ex-esposa. Ela parece linda, comentou Ana, sentindo uma pontada de algo que não queria identificar como ciúmes. Sim, ela era muito bonita. Também era muito cruel. Javier guardou a fotografia na gaveta superior da escrivaninha. Algumas pessoas têm beleza por fora, mas vazio por dentro. Demorei muito para entender a diferença. Ana não soube o que responder. Havia algo na maneira como Javier havia dito essas palavras que a fez sentir que ele falava não só da sua ex-esposa, mas de toda uma concepção de beleza e valor humano. Posso perguntar o que aconteceu? Ela se casou comigo por meu dinheiro e eu me casei com ela por sua beleza. Quando percebemos que nenhum dos dois era o que o outro precisava, já era tarde demais. Ela encontrou alguém mais rico e eu descobri que estava completamente vazio por dentro. A honestidade de Javier a comoveu. Por isso veio ao Brasil? Parcialmente. Também porque queria encontrar algo autêntico, algo real. Em Barcelona, tudo parecia uma atuação constante. Aqui as pessoas são mais diretas, mais genuínas. E encontrou o autêntico. Javier olhou diretamente nos olhos dela, e Ana sentiu o ar ficar pesado entre eles. Sim, disse simplesmente. Acho que sim. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. As palavras de Javier ressoavam em sua mente, mas também as dúvidas. O que ela poderia oferecer a um homem assim? O que uma empregada doméstica, de origem humilde, poderia ter em comum com um empresário europeu? No dia seguinte decidiu manter mais distância. Foi cortês, mas formal. Evitou conversas longas e se concentrou unicamente em suas tarefas. Javier notou a mudança imediatamente. Fiz algo que a incomodou? Perguntou ele diretamente depois do almoço. Não, senhor. Só estou tentando manter a relação profissional. Respondeu sem levantar os olhos do prato que estava lavando. Ana, olhe para mim, por favor. Ela se virou, secando as mãos no avental. Não quero que se sinta desconfortável. Se disse algo inapropriado. Ontem, o senhor não disse nada de errado, interrompeu-o. É só que nós somos de mundos muito diferentes. É melhor manter as distâncias. Quem disse que somos de mundos diferentes? A realidade, respondeu ela, com mais dureza do que pretendia. O senhor é um homem bem-sucedido, educado, que pode escolher onde viver e o que fazer.
Eu sou uma empregada doméstica que mal consegue pagar o aluguel. Essa é a realidade. Javier se aproximou um passo e Ana sentiu o aroma de sua colônia se misturar com o cheiro do café que havia preparado. A realidade é que você é uma mulher inteligente, forte, que me ensinou mais sobre a vida nestes meses do que todos os meus anos de universidade. A realidade é que espero todas as manhãs para vê-la chegar. A realidade é que eu não cozinho para impressionar ninguém desde que tinha 20 anos, até agora. As palavras caíram como chuva sobre terra seca. Ana sentiu algo derreter em seu peito, mas também algo endurecer em sua mente. Não posso, sussurrou. Não posso me permitir sentir algo por você. Por que não? Porque eu já vivi isso antes. Porque sei como essas histórias terminam. Porque não quero voltar a ser a mulher que acreditou que poderia ser algo mais do que é. Javier pareceu entender que havia uma história por trás dessas palavras, uma ferida que ele não conhecia, mas que explicava muitas coisas. Está bem, disse finalmente. Respeito sua decisão, mas quero que saiba que, para mim, você já é muito mais do que acredita ser. Você já sentiu que não merece o amor que lhe oferecem? Já construiu muros ao redor do seu coração para se proteger? Conte-nos sua experiência nos comentários e diga de qual cidade você está assistindo. Se esta história está tocando seu coração, não se esqueça de comentar o que achou. 2 semanas depois daquela conversa, Ana havia conseguido manter a distância emocional que havia imposto. Javier respeitava sua decisão, mas ela podia sentir seus olhares, a maneira como sua voz ficava mais suave quando lhe falava, os pequenos detalhes que mostravam que seu interesse não havia desaparecido. Numa sexta-feira à tarde, enquanto terminava de limpar a cozinha, o telefone tocou. Javier estava no jardim, regando as plantas que haviam se tornado sua nova paixão, então ela atendeu. Residência Mendoza? Sua voz profissional ocultava a familiaridade que havia desenvolvido com a casa. Ana, é você? A voz a fez cambalear. Era uma voz que havia tentado esquecer durante 5 anos. Uma voz que havia sido sussurros de amor e depois gritos de reprovações. Carlos, conseguiu dizer, agarrando-se à borda da mesa da cozinha. Ana, meu amor, finalmente te encontro. Como conseguiu este número? Estive te procurando por meses, perguntando por todos os lados. Uma vizinha da sua antiga casa me disse que você trabalha para um espanhol rico. O coração de Ana batia tão forte que ela tinha certeza de que Javier poderia ouvi-lo do jardim. Carlos Gutierrez havia sido seu primeiro amor, seu primeiro tudo. Também havia sido sua primeira grande desilusão. O que você quer, Carlos? Te ver, conversar com você. Sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas eu mudei. Ana, eu percebi que você foi a única mulher que realmente me amou. As palavras a transportaram 5 anos atrás, quando tinha 23 anos, e acreditava que o amor podia superar qualquer obstáculo. Carlos era o homem mais atraente da sua comunidade, carismático, divertido, mas também irresponsável e infiel. Ela havia estado disposta a perdoá-lo por tudo, a mudar quem era para mantê-lo ao seu lado. Eu não quero te ver, disse, mas sua voz soava menos convincente do que desejaria. Ana, por favor, só uma vez. Preciso te explicar muitas coisas. Preciso que você saiba que me arrependo de tudo o que te fiz. Onde está sua esposa? A pergunta saiu antes que ela pudesse detê-la. Nós nos divorciamos há 6 meses. Foi um erro me casar com ela. Você sabia, eu sabia, mas era o que minha família esperava. Uma mulher da mesma classe social, com estudos, com dinheiro, e eu era só diversão, terminou Ana, sentindo as velhas feridas se abrirem. Não, meu amor, você era, o real, o autêntico. Com ela tudo era atuação. Contigo, eu podia ser eu mesmo. Ana fechou os olhos, recordando as noites que havia passado chorando, as manhãs que havia acordado esperando sua ligação, os meses que havia demorado a aceitar
que ele havia escolhido outra pessoa. Sabe que dia é hoje? Perguntou ela. Sexta-feira. É o aniversário de quando você me disse que ia se casar com ela, exatamente 5 anos atrás. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Ana havia recordado essa data durante anos, não por masoquismo, mas porque havia sido o dia em que havia decidido que nunca mais permitiria que alguém a fizesse sentir como uma segunda opção. Ana, Não, interrompeu. Já não. Você teve sua oportunidade de me explicar as coisas há 5 anos. Você teve sua oportunidade de me escolher. Não o fez. As coisas eram diferentes então. Eu era jovem, idiota, pensava que o amor não era suficiente. E agora, você pensa que sim? Agora eu sei que sem amor nada mais importa. Ana percebeu que Javier havia entrado na cozinha e a observava com preocupação. Sem lhe perguntar nada, se aproximou e lhe pôs a mão no ombro, um gesto de apoio silencioso que a tranquilizou. Carlos, vou te dizer uma coisa e preciso que me escute bem. Há 5 anos eu teria feito qualquer coisa para ouvir essas palavras. Teria corrido para seus braços, teria perdoado tudo, teria voltado a ser a mulher que se conformava com as migalhas da sua atenção. E agora? Agora eu sei que mereço algo melhor. Mereço alguém que me escolha desde o primeiro momento. Não quando já não lhe restam mais opções. Mas eu te amo, sua voz embargou. Eu também te amei, mais do que deveria. Mas amor sem respeito não é amor, Carlos. É obsessão, é conveniência, é tudo menos amor. Javier apertou suavemente seu ombro, e Ana se sentiu fortalecida por sua presença. Não me procure mais, continuou. Não me ligue, não pergunte por mim. Essa parte da minha vida terminou há 5 anos. Mereço estar com alguém que me valorize desde o primeiro dia, não quando já não tem mais opções. Ana, por favor. Adeus, Carlos. Desejo que você encontre o que está procurando, mas não vai encontrar comigo. Desligou o telefone com mãos trêmulas. Javier imediatamente a envolveu em um abraço, sem dizer nada, só oferecendo sua presença e seu calor. Você está bem? Perguntou ele depois de vários minutos. Sim, respondeu, surpresa por ser verdade. Sim, estou bem. Quer conversar sobre isso? Ana se afastou do abraço e olhou diretamente nos olhos dele. Era alguém do meu passado, alguém que me machucou muito e que agora quer voltar. E você quer que ele volte? Não, respondeu sem hesitar. Não quero voltar a ser a mulher que eu era com ele. Não quero voltar a ser alguém que aceita ser uma segunda opção. Javier a estudou com aqueles olhos azuis que pareciam ver diretamente sua alma. Você nunca seria uma segunda opção para mim, disse finalmente. Javier, começou ela, mas ele levantou a mão. Não estou te pedindo nada. Só quero que você saiba que, para mim, desde o primeiro dia, você foi a primeira opção. A única opção. Naquela noite, enquanto caminhava para seu apartamento, Ana se sentiu diferente. Mais leve, como se tivesse soltado um peso que não sabia que ainda carregava. A ligação de Carlos, em vez de confundi-la, havia esclarecido muitas coisas. Havia passado 5 anos construindo muros ao redor de seu coração, mas talvez fosse hora de considerar que nem todos os homens eram como Carlos. Talvez fosse hora de considerar que ela mesma não era a mesma mulher que tinha sido. Na semana seguinte, uma tensão diferente pairava na casa. Ana havia começado a se permitir pequenos momentos de conexão com Javier. Conversas mais longas durante o café da manhã. Sorrisos que duravam um pouco mais. Um conforto crescente em sua presença. Ele, por sua vez, parecia mais relaxado, como se as palavras que havia dito após a ligação de Carlos tivessem liberado algo nele também. Na quarta-feira de manhã, enquanto preparava o café, Ana notou que Javier parecia nervoso. Ele estava fazendo ligações telefônicas em inglês desde cedo, e sua voz tinha aquele tom tenso que adotava quando algo o preocupava. Tudo bem?
Perguntou ela enquanto lhe servia o café. Sim, bem, não exatamente. Javier passou uma mão pelo cabelo. Ana, preciso te contar algo. Algo que deveria ter te dito desde o começo. O coração de Ana acelerou. Ele tinha outra mulher, era casado, havia mentido sobre sua identidade. Sente-se, por favor, disse ele, apontando a cadeira em frente a dele na mesa da cozinha. Ana se sentou, secando as mãos nervosamente no avental. Meu nome completo é Javier Mendoza Sanches, começou ele. Mas o que eu não te disse é que sou o herdeiro das Indústrias Mendoza, uma empresa familiar que opera na Espanha, França e Brasil. Ana franziu a testa. Eu não entendo. Sou multimilionário, Ana. Não só rico, multimilionário. Minha família possui fábricas, hotéis, investimentos imobiliários por toda a Europa e América Latina. E há 3 dias meu pai morreu. As palavras caíram como um raio. Ana ficou imóvel, processando a informação. Sinto muito, murmurou finalmente. Por que você não me disse? Porque tenho que voltar para a Espanha imediatamente. Tenho que assumir o controle do império familiar. E por quê? Ele hesitou, lutando com as palavras. Porque não queria que você mudasse comigo quando soubesse quem eu realmente sou. Mudar como? As pessoas mudam quando descobrem minha fortuna. Alguns se tornam servis, outros gananciosos, outros simplesmente falsos. Você me trata como uma pessoa normal, e isso é algo que não experimentava há anos. Ana se levantou da cadeira, precisando de distância para pensar. Quando você vai? Sexta-feira, depois de amanhã. E... quando você volta? Javier evitou seu olhar. Não sei. Talvez eu não volte, Ana. Os advogados dizem que preciso ficar lá pelo menos 1 ano para organizar tudo. E minha família espera que eu fique definitivamente. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Ana sentiu algo se quebrar em seu peito, mas não sabia se era alívio ou desilusão. E o que acontece comigo? Com meu trabalho? Você pode ficar na casa o tempo que precisar. Já está paga pelos próximos 5 anos. E há dinheiro no banco para todas as suas despesas e seu salário. Javier se aproximou dela. Ana, quero te pedir algo, e sei que não tenho direito. O quê? Venha comigo. As palavras flutuaram no ar como um convite e uma despedida ao mesmo tempo. Para a Espanha? Sim, como minha assistente pessoal. Como a pessoa que me ajuda a gerenciar as propriedades brasileiras de lá. Como... Ele parou, respirou fundo. Como a mulher por quem me apaixonei. Ana sentiu as pernas tremerem. Javier, eu sei que... É muito pedir. Eu sei que é loucura, mas nestes meses percebi que o dinheiro não significa nada se você não tem alguém com quem compartilhá-lo. Alguém que te ame por quem você é, não pelo que você tem. Eu não posso, sussurrou ela. Eu não posso deixar tudo e ir para um país onde não conheço ninguém, onde não falo o idioma. Você fala português e eu estaria com você. E se não funcionar? E se lá você decidir que sou muito diferente de você? E se sua família não me aceitar? Javier pegou suas mãos entre as suas. E se funcionar? E se formos felizes? E se isto for exatamente o que ambos precisávamos? Ana retirou as mãos suavemente. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã à noite. O voo sai sexta-feira às 6 da manhã. Naquela tarde, Ana não conseguiu se concentrar em nenhuma tarefa. Cada objeto da casa parecia lembrá-la de algum momento compartilhado com Javier. A xícara de café que ele usava todas as manhãs, os livros em português que ele havia comprado para entender melhor a cultura brasileira, as plantas do jardim que ele regava religiosamente todas as tardes. À noite, ela ligou para Lúcia para contar tudo. Você está louca? Gritou sua amiga pelo telefone. Um multimilionário está te pedindo para ir com ele para a Europa e você está hesitando. Não é tão simples assim, Lúcia.
Claro que é simples. Ele te ama e você o ama. Como você sabe que eu o amo? Porque nos últimos 3 meses você não falou de outra coisa. Porque seus olhos brilham quando você menciona o nome dele. Porque pela primeira vez desde que te conheço, eu te vejo realmente feliz. Ana ficou em silêncio, sabendo que Lúcia tinha razão. Mas e se for como o Carlos? E se eu for só uma aventura exótica para ele? Ana, meu amor, me escute bem. Carlos nunca te ofereceu para conhecer a família dele. Nunca te ofereceu uma vida juntos. Te manteve escondida como um segredo sujo. Javier está te pedindo para ser parte da vida oficial dele, pública, real. E se eu não me encaixar no mundo dele? E se você se encaixar perfeitamente? Olha, você pode ficar aqui, trabalhar como empregada doméstica o resto da sua vida e sempre se perguntar o que teria acontecido se. Ou você pode correr o maior risco da sua vida e possivelmente encontrar a felicidade que você merece. Naquela noite, Ana não dormiu. Ficou acordada pensando em todas as razões pelas quais não deveria ir e na única razão pela qual deveria. Estava apaixonada por Javier e ele por ela. Ao amanhecer, ela tomou sua decisão. Na quinta-feira de manhã, Ana chegou à casa de Javier com uma mala pequena e o coração batendo como um tambor de maracatu. Encontrou-o na cozinha, preparando café com mãos trêmulas, como se ele também não tivesse dormido. "Bom dia", disse ela, deixando a mala perto da porta. Javier se virou e, ao ver a mala, seu rosto se transformou completamente. "Isso significa?" "Significa que sim, que eu vou com você." As palavras saíram em um sussurro, mas carregavam o peso de uma decisão que mudaria toda a sua vida. Javier atravessou a cozinha em 3 passos e a pegou nos braços, levantando-a do chão e a fazendo girar. Quando a colocou de volta no chão, seus rostos ficaram a centímetros de distância. "Você tem certeza?" perguntou ele, seus olhos azuis brilhando com uma mistura de alegria e preocupação. "Não", admitiu Ana. "Estou apavorada. Mas estou mais apavorada com a ideia de te perder e me perguntar a vida toda o que teria acontecido." "Ana", murmurou Javier, acariciando seu rosto. "Há algo que eu preciso te dizer antes que seja tarde demais para você se arrepender." "O quê?" "Eu te amo. Não como uma empregada, não como uma aventura, não como um passatempo. Eu te amo como a mulher com quem eu quero passar o resto da minha vida. Como a pessoa que me ensinou que lar não é um lugar, mas onde está a pessoa que você ama." Ana sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. "Eu também te amo", sussurrou ela. "Tentei não, mas..." Javier beijou-a com toda a ternura e a paixão que vinha contendo durante meses. Foi um beijo que sabia a café brasileiro e a promessas cumpridas, a sonhos que se tornam realidade e a amores que vencem as diferenças. Quando se separaram, Javier apoiou a testa na dela. "Na Espanha será diferente", advertiu. "Minha família é complicada. Haverá pessoas que não te aceitarão no começo. E você vai me defender? Vou fazer algo melhor. Vou te amar tão publicamente, tão obviamente, que ninguém poderá duvidar do seu lugar na minha vida." O resto do dia passou numa mistura de nervosismo e preparativos. Javier mostrou-lhe fotos de Barcelona, falou-lhe da sua família, prometeu que lhe ensinaria catalão e que cozinhariam juntos as receitas da sua avó. "E se sua família odiar minha comida brasileira?" perguntou Ana enquanto arrumava seus poucos pertences. "Impossível. Meu pai sempre dizia que comida feita com amor é o melhor remédio para qualquer coração partido." Naquela noite, dormiram juntos. Pela primeira vez, simplesmente abraçados, conversando até o amanhecer sobre seus medos, seus sonhos e o futuro que estavam prestes a construir juntos. Na sexta-feira de manhã, a caminho do aeroporto, Ana olhou pela última vez as ruas do Rio de Janeiro. A cidade que a viu crescer,
chorar e finalmente encontrar o amor. Você está arrependida? Perguntou Javier, pegando sua mão. Me pergunte em 1 ano, respondeu ela, sorrindo. No aeroporto, enquanto esperavam o voo, Javier lhe deu uma pequena caixa de veludo. Não é um anel de noivado, esclareceu rapidamente ao ver sua expressão. É algo que pertenceu à minha mãe. Ela me pediu para entregá-lo à mulher que me ensinasse o que é o amor verdadeiro. Dentro havia um colar com um pingente de jade verde, da mesma cor dos seus olhos. Sua mãe tinha bom gosto, disse Ana, tocando a pedra com reverência. Sim, ela tinha, e acho que teria adorado a mulher que escolhi. 6 meses depois, em Barcelona. O inverno catalão havia chegado com uma frieza que Ana nunca havia experimentado. Das janelas do andar principal da mansão Mendoza, podia ver os telhados vermelhos de Barcelona cobertos por uma fina camada de geada que brilhava como diamantes sob o sol pálido de dezembro. A casa da família era imponente, 5 andares de arquitetura modernista com vitrais coloridos que projetavam arco-íris sobre os pisos de mármore branco. Havia-se passado 6 meses desde sua chegada, e embora Javier cumprisse sua promessa de amá-la publicamente, a realidade de se encaixar em seu mundo era mais complexa do que ambos haviam antecipado. Ana, querida, você poderia vir um momento? A voz de Javier ressoou de seu escritório no 2º andar. Ela deixou o livro de catalão que estava estudando e subiu as escadas acarpetadas. O escritório de Javier era uma mistura perfeita entre elegância europeia e calor brasileiro. Móveis antigos de nogueira catalã conviviam com o artesanato do Nordeste brasileiro que ela havia trazido, e fotografias de Barcelona se alternavam com paisagens do Rio de Janeiro. O que você precisa? Perguntou, aproximando-se da escrivaninha, onde Javier revisava documentos com uma expressão tensa. Sente-se, por favor. Precisamos conversar sobre algo importante. Ana sentou-se na cadeira de couro em frente à escrivaninha, notando imediatamente a formalidade no tom de Javier. Nos últimos meses, havia aprendido a ler suas expressões. Aquela era sua cara de problema empresarial grave. O que aconteceu? A diretoria se reuniu ontem. Há resistência sobre nosso relacionamento. Javier deixou os papéis de lado e olhou diretamente para ela. Alguns membros da família, especialmente meu tio Carles e minha prima Montserrat, estão pressionando para que eu tome uma decisão. Que tipo de decisão? Querem que eu me case com alguém da sociedade catalã, alguém que, segundo eles, compreenda as responsabilidades que vêm com ser a senhora de Mendoza. As palavras atingiram Ana como um soco no estômago. Durante esses meses, havia sentido os olhares avaliativos nos jantares familiares, os comentários sutis sobre seu sotaque ao falar catalão, os sorrisos que não chegavam aos olhos quando a apresentavam em eventos sociais. E o que você disse a eles? Eu disse que a mulher com quem vou me casar já está decidida e que ela é a única pessoa em anos que me fez sentir completamente eu mesmo. Javier se levantou e contornou a escrivaninha para pegar suas mãos. Mas, Ana, preciso que você saiba que isso vai ficar mais difícil antes de melhorar. Mais difícil como? Eles vão tentar te mostrar que você não pertence aqui. Vão te convidar para eventos onde se fala só em catalão antigo. Vão fazer referências culturais que você não poderá entender. Vão tentar me humilhar, terminou Ana, sentindo uma familiar chama de determinação se acender em seu peito. Sim. Ana ficou em silêncio por vários minutos, olhando pela janela para o jardim onde as fontes estavam congeladas. Pensou na menina que havia sido, crescendo nas ruas do Rio de Janeiro, sem mais armas do que sua inteligência e sua dignidade. Pensou na mulher que havia enfrentado a senhora Herrera. Pensou em tudo o que havia superado para chegar até ali. Javier, disse finalmente, virando-se para ele com um sorriso que ele não esperava.
Você sabe qual é a diferença entre sua família e todas as pessoas que tentaram me humilhar na minha vida? Qual? Que todas as outras subestimaram do que é feita uma mulher brasileira quando decide lutar pelo que ama. Javier sorriu, reconhecendo o fogo nos olhos verdes pelos quais havia se apaixonado desde o primeiro dia. Você tem certeza de que quer enfrentar isso? Porque uma vez que comece, não será fácil pará-lo. Meu amor, disse Ana, levantando-se e envolvendo seu pescoço com os braços. Eu venho de um país onde nossas avós lutaram revoluções. Você realmente acha que uns poucos aristocratas catalães vão me assustar? Naquela mesma noite, surgiu a primeira oportunidade. Havia organizado um jantar formal para receber alguns sócios comerciais da França. Ana havia se preparado meticulosamente. Um vestido preto elegante, mas não ostentoso, o colar de jade da mãe de Javier, e havia praticado durante horas as frases em catalão que poderia precisar. Você está linda, disse Javier, enquanto desciam as escadas para a sala de jantar principal. Estou pronta, respondeu ela, e havia uma diferença significativa entre ambas as afirmações. A sala de jantar principal da mansão Mendoza era impressionante. Uma mesa de mogno para 20 pessoas, lustres de cristal da Boêmia e quadros de mestres catalães decorando as paredes cor de creme. Os convidados já estavam reunidos quando chegaram. Homens em trajes de gala e mulheres em vestidos que custavam mais do que o salário anual que Ana havia ganhado como empregada doméstica. Bonsoir, mesdames et messieurs, saudou Javier em francês. Je vous présente Ana, ma fiancée. Ana sorriu e respondeu em um francês que havia estado praticando secretamente. Bonsoir, je suis très heureuse de vous rencontrer. A surpresa no rosto foi evidente. Montserrat, a prima de Javier, uma mulher elegante de 40 anos com cabelo loiro platinado, aproximou-se com um sorriso que Ana reconheceu imediatamente como falso. Que surpresa, querida! Onde você aprendeu francês? Na universidade, mentiu Ana sem pestanejar. Na verdade, havia aprendido com tutoriais na internet e aplicativos móveis durante as últimas semanas. Mas isso não era a informação que precisava compartilhar. Durante o jantar, as perguntas foram surgindo como dardos envenenados, cada uma projetada para expor sua falta de conhecimento sobre a alta sociedade europeia. Ana, o que você acha da nova exposição de Miró no museu? Perguntou o tio Carles, um homem de 60 anos, com bigode grisalho perfeitamente aparado. Não tive oportunidade de vê-la ainda, respondeu Ana honestamente. Mas tenho lido sobre o período azul de Picasso, que me parece fascinante. Embora deva admitir que prefiro a arte brasileira, Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco. Há algo no uso da cor e na representação da dor humana que encontro mais autêntico. O comentário provocou um silêncio incômodo. Ela havia se recusado a entrar no jogo de fingir conhecer algo que não conhecia, mas ao mesmo tempo havia demonstrado que tinha critério artístico próprio. Autêntico? Repetiu Montserrat com um sorriso condescendente. Em que sentido? No sentido de que experiência real do sofrimento e da esperança, não da contemplação acadêmica da beleza. Ana tomou um gole de vinho antes de continuar. Picasso era um gênio, sem dúvida, mas Frida pintava sua própria dor. Rivera pintava a luta do seu povo. Há uma diferença entre criar arte e viver arte. Desta vez, o silêncio foi diferente, mais pensativo. O sócio francês mais importante, um homem mais velho chamado Henri Dubois, inclinou-se para a frente com interesse. C'est très intéressant. Você poderia elaborar sobre essa distinção? Ana respirou fundo, sentindo que havia chegado o momento de mostrar quem realmente era. Monsieur Dubois, eu cresci em um mundo onde a arte não era algo que se comprava para decorar paredes, mas algo que se vivia para sobreviver.
A música de samba que minha avó cantava não era entretenimento, era a maneira de manter viva nossa cultura. As cores vibrantes das nossas casas não eram uma escolha estética, era uma forma de criar beleza em meio à pobreza. Ela parou, consciente de que tinha a atenção completa da mesa. Não estou dizendo que um tipo de arte seja melhor que outro, mas acredito que há uma diferença entre a arte que nasce da necessidade e a arte que nasce do privilégio. E talvez, só talvez, precisemos de ambos para entender completamente a experiência humana. Henri Dubois aplaudiu lentamente. Magnifique! Você estudou filosofia da arte? Não, senhor. Estudei na Universidade da Vida. Javiera olhou com uma expressão de orgulho tão intensa, Ana sentiu que poderia derreter. Ela havia ganhado a primeira batalha, mas sabia que a guerra apenas começava. Depois do jantar, enquanto os convidados tomavam digestivos na sala, Montserrat se aproximou de Ana quando Javier estava conversando com os sócios franceses. Muito impressionante esta noite, disse ela em um tom que não era precisamente um elogio. Obrigada. Mas você sabe que isto é só o começo, não é? Um jantar não define uma vida. O casamento com Javier significa responsabilidades que vão além de impressionar uns franceses com filosofia amadora. Ana virou-se para olhá-la diretamente. Você tem razão. O casamento com Javier significa muitas responsabilidades. Mas a mais importante é amá-lo exatamente como ele é. Não transformá-lo no que os outros esperam que seja. E você acredita que pode fazer isso da sua posição? Minha posição? Sua origem, querida. Sua falta de preparo para este mundo. Ana sorriu e Montserrat recuou um passo diante da intensidade desse... Montserrat, vou te dizer algo que minha avó me ensinou. O valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro da sua família, mas pela bondade do seu coração. E se depois de 6 meses você ainda não consegue ver porque Javier me escolheu, talvez o problema não esteja no meu preparo, mas na sua capacidade de reconhecer o verdadeiro valor. Como você se atreve? Me atrevo, porque tenho algo que o dinheiro não pode comprar. A segurança de saber quem sou. Não preciso da aprovação de ninguém para validar meu valor, nem mesmo da sua. Naquele momento, Javier se aproximou, claramente consciente da tensão entre as duas mulheres. Tudo bem por aqui? Perfeitamente, respondeu Ana, sem deixar de olhar para Montserrat. Estávamos apenas falando sobre diferentes perspectivas do valor pessoal. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Javiera a abraçou por trás enquanto ela tirava os brincos em frente ao espelho da penteadeira. Você esteve incrível esta noite. Eu só fui eu mesma. Exatamente. E isso é o que mais gosto em você. Javier beijou seu pescoço suavemente. Mas você sabe que eles vão tentar coisas mais difíceis, não é? Eu sei. Mas, Javier, preciso que você entenda algo. Eu não vou mudar quem eu sou para me encaixar no mundo deles. Se você me ama completa, com meu sotaque, com minha história, com minha maneira direta de falar. Eu te amo exatamente por isso. Então confie em mim. Confie que eu sou forte o suficiente para enfrentar o que vier. Javier se virou para olhá-la diretamente. Você sabe o que mais me apaixonou em você? O quê? Que você nunca tentou ser quem você não é. Em um mundo cheio de pessoas que usam máscaras, você é autenticamente você. E isso é mais valioso do que qualquer título de nobreza ou conta bancária. Uma semana depois, chegou a prova maior. Montserrat organizou uma reunião de mulheres da família, supostamente para planejar o casamento. Mas Ana sabia que era uma emboscada. A reunião seria realizada no clube social mais exclusivo de Barcelona, onde as mulheres da alta sociedade se reuniam para tomar chá e conspirar. Você não precisa ir, disse Javier naquela manhã, enquanto tomavam café da manhã.
Eu tenho que ir. Se eu vou fazer parte desta família, não posso me esconder cada vez que algo fica difícil. Você quer que eu te acompanhe? Não. Isso é algo que eu tenho que fazer sozinha. O Clube Círculo do Liceu era exatamente o que Ana havia imaginado. Tetos altos com molduras douradas, móveis antigos de veludo vermelho e mulheres perfeitamente arrumadas que falavam em sussurros enquanto tomavam chá de porcelana chinesa. Ana chegou vestida com elegância, mas sem ostentação. Um tailleur azul marinho, sapatos de salto moderado e o colar de jade que se tornara seu amuleto da sorte. Quando entrou no salão privativo onde a reunião era realizada, as conversas cessaram. Ana, querida, que alegria que você pôde vir, disse Montserrat, levantando-se para beijá-la em ambas as faces com a falsidade que ela já conhecia. Havia 8 mulheres no total. A mãe de Javier, que havia sido genuinamente calorosa com ela. Montserrat, 3 primas, 2 cunhadas e uma mulher mais velha que Ana não conhecia, mas que claramente tinha autoridade no grupo. Permita-me apresentar-lhe a Duquesa de Cardona, disse Montserrat. Ela é a madrinha de Javier e tem sido como uma segunda mãe para ele. A duquesa era uma mulher de 70 anos, com cabelo branco perfeitamente penteado e olhos cinzentos, que avaliavam Ana como se fosse uma pintura de autenticidade duvidosa. Então, você é a brasileira que cativou nosso Javier, disse a duquesa em um português com forte sotaque catalão. Sou Ana Restrepo e tenho a honra de ser a noiva de Javier, respondeu mantendo a voz firme, mas respeitosa. Sente-se, querida. Temos muito sobre o que conversar. Durante a hora seguinte, Ana foi submetida a um interrogatório disfarçado de conversa casual. Perguntaram sobre sua educação, limitada, mas honesta, sua família, trabalhadora, mas humilde, seus planos para o futuro, amar Javier e apoiar seus sonhos, e suas expectativas como futura senhora Mendoza. Você entende as responsabilidades que o sobrenome Mendoza acarreta? Perguntou finalmente a duquesa. Entendo que acarreta o privilégio de poder ajudar outros, a responsabilidade de usar a influência para o bem e a honra de continuar o legado de uma família que contribuiu positivamente para a sociedade. Muito diplomático, murmurou uma das primas. Mas você tem a experiência prática para lidar com as obrigações sociais? Você sabe como organizar eventos beneficentes? Como lidar com a imprensa? Como representar a família em compromissos oficiais? Não, admitiu Ana sem hesitar. Não tenho experiência nessas coisas específicas, mas tenho algo mais importante: a vontade de aprender e a integridade para fazer bem. E se você cometer erros? Insistiu Montserrat. Se você disser algo inapropriado em um jantar diplomático? Se você não entender as sutilezas da etiqueta europeia? Ana ficou em silêncio por um momento, sentindo que havia chegado a hora da verdade. Vocês me permitirão falar com total honestidade? Perguntou. As mulheres assentiram, embora algumas com cautela. Vocês têm razão. Provavelmente vou cometer erros. Provavelmente vou dizer coisas que vocês considerem inapropriadas. Provavelmente minha maneira direta de falar vai incomodar algumas pessoas acostumadas à diplomacia sutil. Ela parou, respirou fundo e continuou. Mas também vou trazer algo que esta família não tem há gerações: autenticidade. Vou lembrá-los de que, por trás de toda a elegância e protocolo, somos seres humanos com corações que precisam de amor verdadeiro. Vou ensiná-los que o valor de uma pessoa não se mede pelo seu pedigree, mas pelas suas ações. A duquesa inclinou-se para a frente, claramente interessada. Continue. Javier me escolheu não apesar da minha origem, mas por quem eu sou. Me escolheu porque eu lhe devolvi algo que ele havia perdido, a capacidade de ser ele mesmo sem máscaras. E eu o escolhi não pelo seu dinheiro ou sua posição, mas porque ele
é o homem mais bom e íntegro que eu conheço. Ana levantou-se, sentindo que era o momento de terminar a conversa nos seus próprios termos. Vocês podem me aceitar ou não, podem aprovar este casamento ou não, mas eu não vou mudar quem eu sou para me encaixar em um molde que não me corresponde. Se vocês querem conhecer a verdadeira Ana, o convite está aberto. Se preferem continuar me julgando pelo que eu não sou, a decisão é de vocês. Dirigiu-se para a porta, mas a voz da duquesa a deteve. Ana, ela se virou. Em 50 anos de conhecer a família Mendoza, nunca vi Javier tão vivo como o tenho visto nestes últimos meses. A senhora sorriu pela primeira vez desde que chegara. Talvez seja exatamente o que esta família precisava. Naquela noite, quando Ana contou a Javier sobre a reunião, ele a abraçou com uma intensidade que lhe tirou o fôlego. Eu te amo, tanto que às vezes me dói o peito, sussurrou ele. Eu te amo porque você é corajosa sem ser agressiva, forte sem ser dura e autêntica sem ser ingênua. Você acha que eles vão me aceitar? Algumas sim, outras talvez nunca. Mas você sabe o que é mais importante? O quê? Que eu já te escolhi e que meu amor por você não depende da aprovação de mais ninguém. 2 semanas depois, a duquesa de Cardona os convidou para um jantar íntimo em seu palacete. Durante a noite, ofereceu a Ana algo completamente inesperado. Aulas de protocolo e etiqueta não para mudá-la, mas para dar-lhe as ferramentas necessárias para navegar no mundo em que estava entrando. Por quê? Perguntou Ana, genuinamente surpresa. Porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido, respondeu a duquesa, que a verdadeira elegância vem do coração, não do protocolo. E porque acredito que você pode nos ensinar tanto quanto nós podemos ensinar você. Foi o começo de uma amizade inesperada e o primeiro passo para uma verdadeira integração entre 2 mundos que haviam parecido irreconciliáveis. 3 meses depois, primavera em Barcelona. A Capela de Santa Maria del Mar havia testemunhado casamentos aristocráticos durante séculos, mas nunca havia abrigado uma celebração como a que estava sendo preparada para Javier Mendoza Sanches e Ana Restrepo. Durante semanas, Barcelona esteve repleta de rumores sobre o casamento do ano. O herdeiro dos Mendoza se casando com uma brasileira de origem humilde, cerimônia que prometia ser uma fusão única de tradições catalãs e brasileiras. Ana se encontrava na suíte nupcial do Hotel Casa Fuster, rodeada por um grupo de mulheres que 3 meses atrás teriam parecido impossíveis como aliadas. A duquesa de Cardona, que havia se tornado sua mentora e confidente. Sua futura sogra, Maria del Carmen, que a havia adotado como a filha que nunca teve. E até mesmo Montserrat, que após meses de resistência havia começado a ver em Ana não uma ameaça, mas uma renovação para a família. Fique quieta, querida, disse sua amiga Lúcia, que havia voado do Brasil para ser sua madrinha. Se você continuar se movendo assim, nunca vamos terminar com esses botões. O vestido de noiva era uma obra-prima de fusão cultural. Desenhado por um estilista catalão, combinava a elegância europeia com detalhes brasileiros tradicionais. A base era de seda marfim, com um corte clássico que acentuava a figura natural de Ana, mas as mangas longas estavam bordadas com fio de ouro em padrões que evocavam os bordados nordestinos. O véu, de renda de chantilly, tinha pequenas flores de jade costuradas à mão, uma homenagem ao colar que Javier lhe havia dado. Nervosa? Perguntou a duquesa, enquanto ajustava os últimos detalhes do penteado de Ana, um coque elegante, mas não muito formal, que permitia que algumas mechas emoldurassem seu rosto. Apavorada, admitiu Ana. Não por me casar com Javier, mas por todo o resto. A igreja estará cheia de pessoas importantes. A imprensa internacional, as câmeras. Olha, disse Maria del Carmen, pegando as mãos de Ana entre as suas.
Em algumas horas, tudo isso vai desaparecer. Só estarão você e Javier prometendo amor eterno. O resto é só barulho. Lúcia, que observava em silêncio, aproximou-se com os olhos brilhando de emoção. Ana, você se lembra de quando éramos crianças e brincávamos de casamento no quintal da sua casa? Você sempre dizia que queria se casar com alguém que a amasse exatamente como você era. Sim, sorriu Ana, sentindo as lágrimas ameaçarem arruinar sua maquiagem. Pois você conseguiu, irmã. Você conseguiu. Em outro quarto do hotel, Javier se preparava rodeado por seus amigos mais próximos e familiares masculinos. Seu terno havia sido confeccionado por um alfaiate de Savile Row, mas ele usava abotoaduras de prata mexicana que Ana lhe havia presenteado e um lenço de bolso bordado com o escudo do Rio de Janeiro. "Como você está se sentindo?" perguntou seu melhor amigo da faculdade, Mark, enquanto ajustava sua gravata de seda cinza pérola. "Como se eu tivesse esperado toda a minha vida por este dia sem saber", respondeu Javier, olhando seu reflexo no espelho. "Sabe aquela sensação de que finalmente tudo se encaixa? Sem arrependimentos?" perguntou seu primo Carlos, que havia sido um dos mais céticos sobre o relacionamento no início. "Nenhum. Bem, talvez um. Não tê-la conhecido antes." O tio Carlos, que havia sido o mais vocal em sua oposição inicial, aproximou-se para colocar a mão em seu ombro. "Javier, quero te pedir desculpas." "Por quê?" "Por não ter visto desde o começo o que era óbvio para você. Ana não só te faz feliz, te faz uma pessoa melhor. E isso é tudo o que uma família pode desejar para um dos seus." A cerimônia estava marcada para as 5 da tarde, uma hora que permitia que a luz dourada de Barcelona se filtrasse pelos vitrais de Santa Maria del Mar. Os convidados começaram a chegar a partir das 4. Aristocratas catalães, empresários, internacionais, artistas brasileiros que Ana havia conhecido através da duquesa e uma representação significativa da comunidade brasileira em Barcelona. Mas os convidados mais importantes para Ana estavam nas primeiras fileiras, sua família. Javier havia insistido em trazer do Brasil não só Lúcia, mas todas as pessoas que haviam sido importantes na vida de Ana. Sua tia Rosa, que a havia criado depois que seus pais morreram em um acidente quando ela tinha 12 anos. Seus primos, seus vizinhos de infância, até mesmo Dona Maria, a dona da padaria onde ela havia trabalhado durante seus anos de universidade. "Não acredito que estamos na Espanha", sussurrou sua prima Helena, olhando admirada a arquitetura gótica da igreja. "Eu não acredito que nossa Ana vai se casar com um príncipe", acrescentou sua tia Rosa, secando as lágrimas com um lenço bordado. "Ele não é um príncipe", corrigiu Lúcia. "Ele é algo melhor. É um homem que a ama exatamente como ela é." Enquanto os convidados tomavam seus lugares, Javier já estava no altar com o padre Miguel, um jesuíta que ele havia conhecido durante seu trabalho com comunidades carentes no Brasil e que havia aceitado celebrar a cerimônia em português e catalão. As portas da igreja se abriram e começou a tocar Ave Maria, interpretada por um grupo de choro que Javier havia trazido especialmente do Rio de Janeiro, juntamente com o coral da Catedral de Barcelona. A fusão de sons era surpreendente e linda. Violões e cavaquinhos brasileiros se entrelaçando com vozes catalãs, criando uma harmonia que refletia perfeitamente o que estava prestes a acontecer. Primeiro, entraram as damas de honra. Lúcia, radiante em um vestido de seda verde esmeralda. Montserrat, que havia insistido em fazer parte do cortejo nupcial como gesto de reconciliação. E a irmã mais nova de Javier, Isabela, que havia viajado de Nova York para a ocasião. Depois, nos braços de seu tio Roberto, o irmão de seu pai falecido, apareceu Ana. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Até os fotógrafos da imprensa internacional, acostumados a cobrir casamentos da realeza, ficaram imóveis por um momento. Ana estava radiante. O vestido a transformava sem mudar sua essência. Continuava sendo a mulher autêntica e direta de sempre, mas agora rodeada por uma elegância que parecia emanar de seu interior. Seus olhos verdes brilhavam com uma felicidade que iluminava toda a igreja, e seu sorriso, dirigido exclusivamente a Javier, era de uma pureza que fazia com que todo o resto desaparecesse. Javier, que havia mantido a compostura durante toda a preparação, sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto ao vê-la caminhar em sua direção. Não era só que ela estava linda, embora estivesse. Era que naquele momento, vendo-a avançar para o altar rodeada de flores e luz, ele percebeu que estava presenciando o momento mais importante de sua vida. Quando Ana chegou ao altar, seu tio Roberto levantou o véu e lhe deu um beijo na testa, antes de colocar sua mão na de Javier. "Cuide bem dela", sussurrou em português. "Com minha vida", respondeu Javier, também em português. A cerimônia foi uma mistura perfeita de tradições. O padre Miguel falou sobre o amor que transcende fronteiras, culturas e diferenças sociais. Leu passagens do Cântico dos Cânticos em português e em catalão, enquanto incenso com aroma de mirra brasileira preenchia o ar. Quando chegou a hora dos votos, Javier foi o primeiro a falar. "Ana, há 1 ano e meio eu era um homem bem-sucedido, mas vazio. Tinha tudo o que se supõe que deva fazer uma pessoa feliz, mas acordava todas as manhãs sem uma razão real para sorrir. Então, você chegou à minha vida, não pedindo nada, não tentando me impressionar, simplesmente sendo a pessoa mais autêntica que eu já conheci." Sua voz embargou levemente, mas ele continuou. "Você me ensinou que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém cujas imperfeições se encaixam perfeitamente nas suas. Você me ensinou que a elegância não vem de modos aprendidos, mas de bondade genuína. Você me ensinou que minha casa não é um endereço, mas onde está seu coração." Javier pegou suas mãos com mais força. "Prometo te amar em português, em catalão, em francês ou em qualquer idioma que você precise ouvir. Prometo te defender sempre, apoiar seus sonhos, mesmo que eles me assustem, e te lembrar todos os dias o quão incrível você é. Prometo que construiremos uma vida onde nossas diferenças nos tornarão mais fortes, não mais fracos. E prometo que, nunca, farei você sentir que precisa mudar quem você é para ser amada." Quando ele terminou, Ana tinha as bochechas molhadas, mas sorria com uma intensidade que iluminava toda a igreja. "Javier", começou ela, sua voz clara e firme apesar da emoção. "Quando eu era criança, minha avó me contava contos de fadas, onde as princesas eram resgatadas por príncipes valentes. Mas nenhum desses contos me preparou para encontrar um homem que não precisava me resgatar, mas que simplesmente me amava por quem eu era." A cozinha da casa da família Mendoza em Barcelona cheirava a moqueca capixaba e paella, uma combinação que 1 ano antes teria parecido impossível. Ana, com o cabelo preso em um coque elegante, mas mantendo seu estilo natural, dirigia as empregadas da casa na preparação de um jantar que combinaria o melhor de ambas as culturas. "A senhora Ana tem muito boa mão", comentou Maria, a cozinheira catalã, enquanto aprendia a preparar acarajé do zero. "É só seguir as receitas da minha avó", respondeu Ana, em um catalão que já dominava surpreendentemente bem. "O segredo está no amor que você coloca." Javier apareceu na cozinha, elegante em seu terno de trabalho, mas com aquele sorriso que só aparecia quando via Ana. "Como estão os preparativos para hoje à noite?" perguntou ele, envolvendo-a pela cintura. "Perfeitos. Sua irmã vai chorar quando provar o vatapá." "Ela já está chorando. Faz 1 hora que ela está dizendo que não consegue acreditar que você conseguiu fazer toda a..."
Família aprender português só para poder se comunicar melhor com você. Era verdade. A família Mendoza, inicialmente cética sobre o relacionamento de Javier com a brasileira, havia sucumbido completamente ao charme genuíno de Ana. Sua maneira direta de falar, sua risada contagiante e, sobretudo, a maneira como Javier havia florescido ao seu lado os haviam conquistado um por um. "Sabe que dia é hoje?" perguntou Javier ao ouvido dela. "Quinta-feira", respondeu Ana, distraída organizando as sobremesas. "É o aniversário de quando você me disse sim, exatamente um ano." Ana virou-se em seus braços. "Você estava contando?" "Tenho contado cada dia desde que chegamos aqui. Cada dia que acordo ao seu lado e não consigo acreditar que você é real." "Eu sou muito real", disse Ana, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. "E muito feliz." "Então você não se arrepende?" "Me pergunte em 50 anos", respondeu, repetindo a piada que havia se tornado sua tradição. Naquela noite, enquanto a família Mendoza desfrutava do jantar luso-brasileiro que Ana havia preparado, Javier se levantou da mesa. "Quero propor um brinde", anunciou ele. "Por Ana, que nos ensinou que o amor não conhece fronteiras, nem idiomas, nem diferenças sociais. Que nos mostrou que as melhores histórias de amor começam quando duas pessoas se veem realmente pela primeira vez." "Saúde!" gritaram todos, levantando suas taças. Mas Javier não havia terminado. "E também quero pedir algo", continuou ele, tirando uma pequena caixa do bolso do seu paletó. "Ana Restrepo, você me daria a honra de ser minha esposa?" O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro emocionado da irmã de Javier e pelos aplausos de toda a mesa. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, estendeu a mão trêmula. "Sim", sussurrou ela. "1000 vezes sim." Quando Javier deslizou o anel em seu dedo, Ana percebeu que havia percorrido um longo caminho desde aquela manhã humilhante na casa dos Herrera. Ela havia aprendido a se valorizar, a exigir respeito, a não se contentar com menos do que merecia. E no final havia encontrado não só o amor, mas a si mesma. Às vezes, as melhores histórias de amor começam quando decidimos que merecemos ser amados exatamente como somos. Gostou desta história de amor e superação? Você já viveu algo parecido? Acredita em finais felizes que chegam depois de muita luta? Conte-nos sua experiência nos comentários e diga de qual cidade você está assistindo. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias que celebram o poder do amor verdadeiro e da dignidade pessoal. O que você gostaria de ver na nossa próxima história? Prefere mais drama familiar, romance no trabalho ou histórias de segundas chances? Suas ideias são importantes para nós.